Fala pessoal, tudo certo com vocês? Mais uma aula aqui no nosso YouTube, aula número 12, acredito eu. Vamos falar sobre Revolução Praieira. Cara, importantíssimo. Se eu tivesse algum tema para dizer assim, três temas que você deve estudar, assim, ter na ponta da sua língua: Revolução Pernambucana, Confederação do Equador e a Revolução Praieira. De verdade, pelo menos uma dessas três vai estar na sua prova. Então revise principalmente essas três, esses três assuntos, e uma dessas questões você vai garantir na sua prova. Beleza? Junto com também Insurreição Pernambucana. Quando estiver chegando mais perto da prova, vou fazer minhas apostas e o que você deve focar e responder questões e tudo mais. Aguardem, aguardem. Revolução Praieira de Monas de 1848. Novamente, aqueles avisos bem padrão aqui no começo do vídeo. Cara, ó, estamos tendo uma série de vídeos totalmente gratuitos. Canal, não tô cobrando nada. Tô fazendo vídeos sobre a ordem correta e todos os tópicos de História de Pernambuco. Então, pega o canal, joga no teu grupo de amigos, fala, ó, cara, tem esse louco aqui que tá explicando e explica de uma maneira simples, objetiva e tudo mais. Quero lembrar também de uma coisa, pessoal. Vou até colocar apenas em mim. Cara, eu não sou nenhum professor de história, não sou nenhum PhD em história. Eu só estou passando aqui o conhecimento de uma forma simples, de uma forma objetiva. Tem aqueles conhecimentos técnicos e tudo mais. Mas não menospreze, tipo, Rafael, você, né? Pô, eu trago aqui a teoria, depois eu vou para a parte de questões e eu mostro que tudo que eu falei aqui na parte de teoria cai nas questões, se reflete nas questões. Por mais que eu não tenha faculdade de história, eu não seja nenhum professor de história, assiste essa aula e depois vai responder questões, vai responder questões para tu ver se tudo que eu falei na aula não tem lá nas questões, beleza? Lembrando também, se inscreve no canal, cara, cerca de 76%. Esse número baixou, tá? Cerca de 78%, mas ainda é muito, cara. Se você tá vendo esse vídeo, verifica se você tá inscrito no canal, deixa o like, compartilha, ativa o sininho de notificações, beleza? Os dois últimos avisos. Se você quer uma história de Pernambuco totalmente fissurada, se você quer uma apostila de história de Pernambuco totalmente fissurada, tem uma apostila aqui, cara. Incrível, incrível essa apostila, de verdade. Com todos os temas do edital, Guerra dos Cabanos, até que nós falamos na nossa última aula, Revolução Praieira, tudo tá lá. Todos os temas do edital estão nessa apostila. De forma simples, de forma objetiva e de forma simplificada. Tranquilo? Então, fala comigo aqui no link que está na descrição do WhatsApp. Aqui no link que está na descrição vai te levar para o meu WhatsApp e vou tirar todas as suas dúvidas. Também, cara, além de você ver a teoria, é importante que você responda questões. Então, eu tenho uma apostila, né? Que eu falei no slide anterior, e também tenho questões todas comentadas a respeito de todo o edital de história de Pernambuco. Beleza? Antes de falarmos sobre a Revolução Praieira, eu quero fazer uma amarração de conteúdo. Primeiro, acho que semana retrasada, ou semana passada, nós falamos sobre a Revolução Pernambucana do ano de 1817. Eu quero fazer e abaixar um pouco meu roteiro. Eu quero fazer um resumo da Revolução Pernambucana de 1817 e da Confederação do Equador, para você ver que essas três revoltas, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador e a Revolução Praieira, são revoltas liberais. O que é que significa isso, Fel? Elas estão buscando uma liberdade. A Revolução Pernambucana, nós queremos uma liberdade tanto de se separar do Brasil, de ter uma autonomia política. Estamos revoltados com os impostos cobrados por Dom João VI, que está instaurado aqui no Brasil e tudo mais. Beleza? Beleza, Rafael. Confederação do Equador. Não passou? Confederação do Equador, nós estamos revoltados com o poder autoritário de Dom Pedro I, com a imposição da Constituição de 24, a Constituição da Mandioca, o voto censitário, principalmente na figura do poder moderador, né? Beleza, Rafael. E, cara, mas eu tô passando toda vez, mas o que que é isso? Calma aí, pessoal. Eu roteiro aqui. Aí, beleza, aqui agora. E nós temos a cabanagem. A cabanagem não. Nós temos a Guerra dos Cabanos, que fogem um pouco disso tudo. A Guerra dos Cabanos ocorre no período regencial e é uma revolta conservadora, diferentemente dessas três revoltas que eu falei, isso que é os ciclos de revoltas liberais, que é Revolução Pernambucana, Confederação do Equador e Revolução Praieira. A Guerra dos Cabanos é totalmente diferente, ela tem um cunho mais conservador. Se você quiser saber mais sobre o que foi a Guerra dos Cabanos, dá uma olhadinha no último vídeo, beleza? E nós chegamos na Revolução Praieira de
1848. Tranquilo, Rafael? Tranquilo. Rafael, vamos ter um apanhado geral do que estava acontecendo na época? Vamos. Primeiro reinado, nós temos aqui em Pernambuco um acontecimento marcante, que é a Confederação do Equador, onde nós vamos se revoltar contra Dom Pedro I, principalmente ali na questão da imposição do poder moderador e da Constituição de 24. Tranquilo, Rafael, já estudei sobre isso, eu lembro. Em seguida, nós teremos o período regencial, que é quando Dom Pedro I ele vai abdicar do trono em favor de seu filho, Dom Pedro II, só que ele é muito novo, tem apenas 5 anos. O Brasil será governado por regentes. Durante esse período regencial, estoura outra revolta aqui em Pernambuco, só que essa, diferentemente dessas revoltas que eu falei aqui, Guerra dos Cabanos, ela tem um caráter conservador. O principal objetivo da Guerra dos Cabanos é que Dom Pedro volte a governar o Brasil. E nós temos, pós a período regencial, teremos o golpe da maioridade, onde Dom Pedro ele vai assumir o trono e daremos início ao segundo reinado. O segundo reinado vai do ano de 1840 até o ano de 1889, que é quando nós temos a nossa proclamação da República em 15 de novembro de 1889. Beleza, Rafael? Então, você está me dizendo que a Revolução Praieira está inserida no processo que nós chamamos de segundo reinado. É isso? É isso. Beleza? Você entendeu o que eu estava te falando. Tranquilinho, tranquilinho. Fala, Rafael. Então, a Revolução Praieira faz parte desses ciclos de revoltas liberais, Revolução Pernambucana, Confederação do Equador e Revolução Praieira. Elas compartilham algumas características semelhantes. Quando eu estiver falando mais sobre o Manifesto ao Mundo, vocês vão notar. Beleza? Beleza. Então, aqui nós temos a figura do Dom Pedro II, que está governando o Brasil. Aqui. Beleza? Beleza, Rafael. Durante esse período, uma política muito comum que vai surgir é a alternância do poder entre conservadores e liberais. É o que nós chamamos de parlamentarismo às avessas. Por quê? Durante o período regencial vão surgir partidos ali, serão o Partido Conservador Brasileiro e o Partido Liberal Brasileiro. Basicamente, em sua grande parte, esses partidos não tinham grande diferença em relação ao povo. Mas o Partido Liberal, eles queriam mais liberdade, eles queriam uma autonomia maior. Enquanto o Partido Conservador, eles eram mais conservadores, eles queriam uma centralização política. Quando eu estiver falando de Partido Liberal, é uma descentralização política. Mais liberdade para as províncias, mais liberdade para o povo. O Partido Conservador, por outro lado, é uma centralização política, principalmente ali na figura do rei, do monarca e tudo mais. Beleza, Rafael? Só que para o povo, no que isso traduzia? Em nada, porque existe até uma frase muito comum na época que é: não há nada tão liberal quanto um conservador no poder. Para o povo, pouco importa, porque um liberal, quando entrava no poder, ele se tornava conservador. E um conservador, quando estava fora do poder, ele se tornava liberal. Rafael, não estou entendendo. Eu sou Rafael, eu quero uma descentralização política. Eu não estou no poder. Beleza. Aí agora eu consigo poder. Aí eu chego no poder e falo, cara, aqui é massa, hein? Eu quero uma centralização política agora. Só que o Robertinho do Gera estava no poder e ele vai sair do poder. Ele estava no poder, ele queria uma centralização política, né? Só que ele vai sair do poder para entrar o Rafael. Só que o Robertinho do Gera, quando ele está fora do poder, ele vai falar o quê? Cara, não tem como não. Eu estou fora do poder, eu quero uma descentralização política. O Rafael que está lá, agora ele está concentrando o poder. Eu, quando eu estava lá, eu estava concentrando. Enquanto era eu, beleza. Quando não sou eu, não quero não. Então, não há nada tão conservador quanto liberal no poder. Mostra essa hipocrisia de, tipo, os partidos políticos. Independentemente, pessoal, do seu entendimento, do seu posicionamento político, quando o político chega lá na frente, eles vão prezar pelo seu próprio interesse. Independentemente, ele vai querer que o povão pipoque, o povão se exploda. Beleza? Nós temos aqui uma principal liderança do movimento, né? É o Pedro Ivo que vai participar. Beleza, beleza. Mas vamos lá. Tá. Como eu falei, tínhamos o liberal e o conservador. Desses partidos liberais e conservadores, tem duas famílias que são extremamente importantes aqui em Pernambuco. São o Rego Barros
e os Cavalcanti. É Cavalcanti com I. Deve ter, conhece alguém que é o Cavalcante com E. Esse Cavalcante é o Cavalcante falsificado. Essas duas famílias, como aqui o Rego de Barro e aqui a família Cavalcante, era quem mandavam em Pernambuco aqui. Então, o poder era concentrado dentre essas duas famílias aqui. Então, a concentração, principalmente nessas famílias que estavam ligadas ao senhor, a engenho, ou seja, a cada três engenhos, dois pertenciam às famílias, à família Cavalcante, para você ver o quão que eles concentravam terra e concentravam poder. Ah, Rafael, mas você não estava me dizendo no vídeo da Guerra dos Cabanos que o açúcar estava em decadência? Estava. O açúcar ele não tinha tanto lucro quanto antes a expulsão dos holandeses, mas continua sim dando lucro aqui. Mas não é aquele lucro tipo estrondoso, mas que continua dando lucro, continua assim, beleza? E tinha uma quadra popular muito comum na época. Quem viver em Pernambuco não há de estar enganado, que há de ser cavalcante ou há de ser cavalgado. Ou seja, se você não fosse da família dos cavalcantes, que eram quem detinham poder, você estava fadado a ser cavalgado. Você não tinha tanto poder, porque o poder estava concentrado nas famílias dos cavalcantes e dos Rego Barros. Beleza? Beleza, Rafael. Como eu falei, a elite açucareira. Cara, e durante o que está acontecendo, toda essa desigualdade em Pernambuco, nós temos a fundação do Partido da Praia, que era um partido liberal. Então, esse Partido Liberal, eles queriam mais liberdade aqui para Pernambuco. Era uma galera que queria mais liberdade, liberdade de imprensa, liberdade de culto e tudo mais. Só que quem estava no poder era Chichorro da Gama. Era um liberal. Tranquilo, Rafael, tô entendendo. Então, quem estava governando Pernambuco na época era um liberal Chichorro da Gama. Esse cara, ele vai ser deposto, ou seja, ele vai ser retirado do governo de Pernambuco. Era o presidente de província, era tipo, o governador. Ele era o governador de Pernambuco e ele vai ser retirado para colocar um conservador no poder. Aí, meu amigo, deu treta. Por quê? Nós já sabemos que tem a rixa entre o Partido Conservador e o Partido Liberal. E aqui em Pernambuco não é diferente. Quem está governando é um liberal. Vão tirar esse governador liberal, porque tem um monte de treta lá no Rio de Janeiro, que era onde estava o Congresso Nacional, e uma articulação política, o Dom Pedro II. Ele vai tirar Chichorro da Gamas e vai colocar um conservador no poder. Aí os liberais vão ficar putos. Os liberais vão fundar esse partido da praia, porque eles ficavam ali na Rua da Praia, lá no Recife, e vão fazer alguma coisa, porque nós precisamos de mais liberdade, de mais autonomia política, e daí que surgirá a Revolução Praeira. Anota. Estopim da Revolução Praeira é a substituição do presidente de província de Pernambuco, Chichorro da Gama, por um conservador. Beleza? Tranquilo, Rafael? Tranquilo. Então sigamos. Ó, e qual que era os objetivos que os liberais queriam? Esses liberais, eles baseavam principalmente no socialismo utópico, que era baseado no socialismo, no comunismo utópico. Aí você fala, não, Karl Marx, não. Esse aí é o comunismo científico. Esse socialismo utópico, esse comunismo utópico, eles queriam uma utopia, é algo que não tem tanta realidade, que não tende a ser alcançado. É aquela igualdade que todo mundo fosse tratado de maneira igualitária. E isso nunca vai acontecer em nenhum lugar do mundo, cara. Se você sempre vai ter predominância de alguma classe social perante a outra, beleza? É muito difícil que nós chegamos em um estado de espírito onde nós respeitamos todo mundo, onde nós vivemos em uma sociedade perfeita. Então, esse socialismo utópico era isso. Qual que era, eles baseado no que estavam acontecendo lá nas revoluções na Europa, principalmente com Karl Marx, Friedrich Nietzsche, enfim, toda essa galera lá, principalmente baseado nessa galera, nessas revoluções, nesses pensamentos da Europa, eles vão lançar o Manifesto ao Mundo. E o que é que esse Manifesto ao Mundo eles faziam? O que é que eles queriam? Olha lá, no Manifesto, os liberais queriam uma Assembleia Constituinte que elaborasse uma Constituição para o país, onde fossem contempladas os seguintes dispositivos. O que é que eles queriam? Voto livre e universal do povo brasileiro,
A plena e absoluta liberdade de comunicar o pensamento por meio da imprensa, a liberdade de imprensa, o trabalho como garantia de vida para o cidadão brasileiro. Hoje nós temos a Constituição de 1988. Então, lá em 1845, eles queriam isso, ó, vamos fazer o trabalho como um direito social e tudo mais. O comércio a retalho só para os cidadãos brasileiros. Então nós começamos a o quê? Ter um certo ódio pelos esses portugueses que estavam aqui, que estavam sendo a galera que estava dominando o comércio local. Beleza? Beleza. 5. A inteira e efetiva independência dos poderes constituídos, porque lembra que aquele dispositivo poder moderador, ele não é extinguido não, tá? Nessa Constituição é a Constituição de 1824 que está vigorando ainda. Então, Dom Pedro II ele tem o poder moderador. Com esse ponto 5, o que é que eles querem? Eles querem que os poderes constituídos, executivo, legislativo e judiciário, eles tenham a sua independência. E não fique o poder moderador mandando em todo mundo. Aqui, ó. O 6. A extinção do poder moderador e o direito de agraciar. Exatamente isso que eu falei, a extinção desse poder moderador. 7. O elemento federal na nova organização é o federalismo, né? 8. Completa reforma no poder judiciário, de modo a assegurar as garantias dos direitos individuais do cidadão. 7, 8, 9. 7, 8, 9. A extinção da lei dos juros convencionais. E 10. A extinção do atual sistema de recrutamento. A autoria do manifesto é atribuída ao Borges da Fonseca, que é um dos líderes da Revolução Praieira de 1848. Beleza? Então, lembrando aqui, fazendo uma revisão geral. Revolução Praieira está inserida no que nós chamamos de Segundo Reinado, principalmente por aquele briga de poder entre conservadores e liberais. Tem duas famílias que são predominantemente aqui, que têm o poder em Pernambuco, que é a família dos Cavalcantes e o Rego Barros, a família do Regos Barros. O estopim da Revolução Praieira vai se dar quando nós temos o desligamento, a deposição do Chichorro da Gama, que era o presidente de província, que tipo, era o governador na época, liberal para deposição e colocar um conservador no poder. A galera dos praieiros, né, que era como era chamado, vão se organizar na Rua da Praia, lá no Recife, e vão fazer, baseado naquele socialismo utópico, do comunismo utópico, principalmente do que estavam beirando lá na Europa, com aqueles ideais de atingir uma igualdade para todos, vão fazer o quê? Vão se juntar e vão fazer o Manifesto ao Mundo. Nesse Manifesto ao Mundo, nós teremos o quê? Vários fatores, várias coisas que os liberais vão pedir: liberdade de imprensa, o fim do poder moderador, a independência dos poderes, deixa eu ver o que mais, extinção dos juros, enfim, liberdades. Vale lembrar que estavam baseados no socialismo utópico, que era uma revolta liberal, uma revolta de caráter quando eu quero que todo mundo atinja uma certa liberdade, onde todo mundo seja tratado de forma igual. Beleza? Beleza. Principais lideranças: Pedro Ivo e Borges da Fonseca. Beleza, Rafael? Qual que é a consequências que nós teremos? Cara, consequência como sempre, né? Se nós temos uma revolta liberal, nós vamos mandar militares para lá para acabar com essa revolta. Então, o que é que o Dom Pedro II vai fazer? Manda, principalmente o Brigadeiro Sampaio também vai atuar nessa revolta e vai vir fazer o quê? Matar todo mundo que está fazendo briga aqui, pega a cabeça, expõe em praça pública, mas parece que não dá muito certo com Pernambuco não, né? Fez isso na Revolução Pernambucana, fez isso na Confederação do Equador, vai fazer isso na Revolução Praieira, não vai ter jeito não. Pernambuco é foda mesmo. Enfim, então será um massacre, como sempre, pegar a cabeça da galera e pendurar em praça pública, matar e tudo mais. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa como falar. Então, a Revolução Praieira também vai ser o que vai marcar o fechamento desses ciclos de revoltas liberais. É a última revolta liberal que nós temos durante o Brasil imperial. Beleza? Beleza, Rafael. Beleza. Outro fator importante também.
a Revolução Praieira, ele tem uma certa ligação com a... Lembrei, esqueci, fugiu o nome aqui agora, cara. Deixa eu ver se eu anotei. Eu não anotei. Se eu lembrar, eu falo. Ahn, eu acredito que eu não tenho muito para falar sobre a Revolução Praieira, não. Eu falei tudo isso. Se eu lembrar o que eu ia falar, eu falo aqui. Mas é isso, pessoal. Revisem, façam questões a respeito desse tema. Beleza? É um tema que, cara, é um pouco mais simples de estudar, diferentemente da Confederação do Equador e da Revolução Pernambucana. Você pode ter aí 20 minutinhos, até que o vídeo for até com 20 minutinhos. Curte, comenta, compartilha. E agora, para você que está aqui no Google Meet, vamos responder questões. Se você está vendo pelo YouTube, cara, corre, participa do grupo, porque toda segunda e toda terça-feira nós temos aula no Google Meet, nós respondemos questões. Ó, agora vamos responder questões aqui até umas horas. Beleza? Tamo junto, pessoal. Até a próxima. Valeu.